Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui de uma das dependências do Gabinete da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Muito boa noite. Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020, e nós temos a alegria de compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Bem, eu tenho dito ao longo dos tempos, que todo e qualquer relacionamento, em toda e qualquer esfera, em todo e qualquer tempo e espaço, para ser um relacionamento salutar que vale a pena ser tido e mantido, tem que ser necessária e imprescindivelmente uma via de mão dupla. Onde você fala e ouve, você vai e volta, você sobe e desce, você dá e recebe. Caso contrário, não há relacionamento salutar que vale a pena ser tido e mantido. São vários os ingredientes, ou se você quiser, mecanismos, instrumentos, ferramentas, que devem compor todo e qualquer relacionamento, e óbvio, um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar não é exceção. Um desses ingredientes, ou mecanismos, instrumentos, ferramentas, o nome que você quiser dar para isso, e que deve compor todo e qualquer relacionamento para ser salutar, e que vale a pena ser tido e mantido, é a renúncia. Renúncia, conforme o dicionário da nossa língua portuguesa, é não querer, ou recusar, ou rejeitar, ou desistir da posse de, ou abdicar. Na psicologia, renúncia é o mesmo que substituir uma satisfação imediata por outra longínqua, mas a recompensa por esse sacrifício, às vezes, demora e não está garantida. Na nossa cultura popular, renunciar, além dessas coisas todas que a gente falou, o dicionário e a psicologia, significa ainda deixar de lado certas manias, certos gostos, certas prerrogativas pessoais em favor, no nosso contexto familiar, do cônjuge ou da família, e até em favor do próximo, para que tenhamos um relacionamento salutar que venha a valer a pena ser tido e mantido. Pois bem, neste mês de maio de 2020, temos utilizado o livro de Ruth para falar sobre o contexto do relacionamento familiar e conjugal. E aí, Ruth capítulo 2, versículos 8 a 14, registra um caso de renúncia, de abrir mão de coisas pessoais, de deixar de lado gostos, preferências, para que o relacionamento com o cônjuge ou a família, ou até mesmo com o próximo, seja cada vez mais salutar e que venha a valer a pena esse relacionamento ser tido e mantido. E será a base da nossa exposição de hoje. O texto diz o seguinte, 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, fica aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos, para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, vieste a um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela, me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Queridos, observemos que Ruth, no seu relacionamento salutar, e que lhe valeu muito a pena tê-lo e mantê-lo com Noemi, sua sogra, deixa e renuncia a tudo. Olha o versículo 11. Da sua própria família, a casa de seus pais, deixaste teu pai e tua mãe. E com isso Ruth deixa de receber a herança de sua família, as quais porventura tivesse direito como filha. Ainda no verso 11. Ruth abdica da sua terra natal, Moabe. O texto diz, deixaste a tua terra onde nasceste. E com isso, ela deixa para trás a sua origem, história de vida, sua ancestralidade, seu povo, sua tribo, sua língua materna, sua cultura. Ruth deixa para trás Moabe.
Olha o verso 12. Ruth também abre mão de sua fé, de sua confiança e sua dependência dos deuses de Moabe, toda a sua religiosidade e espiritualidade moabita, para professar uma nova fé, uma nova confiança e uma nova dependência, agora monoteísta no Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ruth se converte ao Deus único e verdadeiro, Deus criador de tudo, sustentador do universo e doador da vida. Queridos, Ruth abre mão, ela renuncia, ela abdica da vida que levava em Moabe, toda a sua história de vida, com a sua cultura, língua, pátria, bandeira, hino, para ter tudo isso outra vez, só que agora tudo novo em Israel, tudo novo como povo de Deus. Ruth renuncia para que o seu relacionamento com Noemi, sua sogra, seja o mais salutar possível, um relacionamento que vale a pena ser tido e mantido. Esse renunciar de Ruth em favor de um novo relacionamento salutar e que vale a pena ser tido e mantido, nos permite visualizar algumas características que o nosso relacionamento conjugal ou familiar também deve ter. A primeira característica da renúncia de Ruth para ter um relacionamento o mais salutar possível e que valeu a pena ser tido e mantido com Noemi, sua sogra, foi uma renúncia livre, voluntária e espontânea. Voltem à leitura dos versos 11 e 15. Queridos, Ruth foi absolutamente espontânea em sua renúncia. Ela foi livre para tomar essa decisão. Queridos, a renúncia de Ruth foi uma decisão voluntária. Ninguém a obrigou. Ninguém impôs a Ruth para deixar tudo o que deixou e seguir sua vida em Israel com sua sogra. A renúncia de Ruth foi uma escolha livre e muito pessoal, porque, a exemplo de sua concunhada, Orfa, Ruth também teve a oportunidade de permanecer em Moabe e não ir com Noemi para Israel. Ruth teve a oportunidade de continuar com toda a sua história, com toda a sua cultura, com toda a sua ancestralidade, toda a sua vida em Moabe, sua terra natal, entre seu povo, mas ela decidiu, livre e espontaneamente, seguir com sua sogra Noemi para Israel porque viu, entendeu, que seu relacionamento familiar seria ainda mais salutar e lhe valeria mais a pena ter e manter esse relacionamento familiar com sua renúncia. Queridos, se nós queremos ter um relacionamento conjugal ou familiar cada vez mais salutar e que vale a pena também, temos de renunciar. Temos de abrir mão de certos caprichos, certos anseios, certas manias, certos jeitos de fazer as coisas, certos gostos e preferências pessoais. Um problema comum, muito comum, que eu tenho percebido sobre isso em algumas pessoas, em aconselhamento pastoral ou em atendimento terapêutico, várias e várias vezes, é se posicionarem mais ou menos assim. Reverendo, eu estou cansado de só eu renunciar, ou cansada de só eu renunciar, só eu abrir mão, e meu cônjuge, ou minha cônjuge, ou minha família não fazer nada. Estou cansado, cansada disso, não aguento mais. Ou então, reverendo, por que só eu renuncio? Por que só eu abro mão? Por que só eu deixo minhas preferências, meu gosto de lado? Meu cônjuge, minha cônjuge ou minha família, eles não fazem nada, nenhum movimento nesse sentido. Bem, para essas pessoas, eu sempre digo mais ou menos o seguinte: olha, você muda, renuncia você. Se seu cônjuge ou sua família não renunciarem, não mudarem, pelo menos você mudou, você se tornou uma pessoa melhor, você cresceu, você se tornou uma pessoa diferente e para melhor. Faça você. Uma renúncia voluntária e espontânea é a primeira característica da renúncia de Ruth para ter um relacionamento mais salutar possível e que valeu a pena ser tido e mantido com sua sogra Noemi e sua família. Segunda característica da renúncia de Ruth para ter um relacionamento mais salutar, o possível, e que valeu a pena ser tido e mantido com Noemi e sua sogra foi o seguinte: uma renúncia difícil, mas permanente e que lhe trouxe resultados, lhe rendeu os frutos. Vejam, queridos, imagino não ter sido fácil para Ruth abrir mão de toda a sua história em Moabe, deixar seus pais, parentes, seu povo, sua língua, sua história, sua língua materna, sua religiosidade, sua espiritualidade. Queridos, eu imagino não ter sido nada fácil para Ruth renunciar tudo o que estava acostumada até então, acostumada com a forma de viver, para viver uma nova vida, uma nova história, pela frente, noutro país, noutra cultura, falando uma outra língua, tendo outros valores e principalmente outra religiosidade e espiritualidade. Ruth renunciou tudo por uma nova experiência de vida com Deus de Israel. E isso lhe foi
retribuído com vitórias, com conquistas, com ganhos, com bênçãos. Por exemplo, confira aí na sua Bíblia. Ruth foi trabalhar e teve sucesso na sua colheita. Olhem para o capítulo 2, versículos 3, 11, 12, 15 e 16. Ruth namorou com Boaz e este prometeu-lhe casamento. Capítulo 3, versículo 11. Ruth se casou com Boaz. Capítulo 4, versículos 10 e 13. Ruth teve pelo menos um filho com Boaz. Capítulo 4, versículo 13. Queridos, Ruth, viúva em Moabe, abre mão de tudo que tinha lá, vem para Israel, passa a ter uma vida com o Deus de Israel que não lhe desampara, antes permite-lhe toda a reconstrução e restauração de sua vida. Ela tem sustento, ela namora, ela casa e ela tem filhos. Queridos, Ruth sai de Moabe com a sua sogra Noemi, como a gente costuma dizer aqui, com uma mão para trás e outra na frente, sem ele nem beira. Ou, nas palavras da sua própria sogra, capítulo 1, versículo 21, pobre. Mas por renunciar, por abrir mão de tudo em Moabe, para principalmente ter vida com Deus, com o Senhor dos Exércitos, o Deus criador de tudo e de todos e sustentador da vida, Ruth tem sua história reescrita por esse Deus agora com esposo e filho. Queridos, quando renunciamos, quando abrimos mão, quando abdicamos em favor de uma vida cada vez mais salutar e que venha a valer a pena com o nosso cônjuge, a nossa família, ou ainda com o nosso próximo, por Deus, em nome do Senhor, somos ricos e poderosamente abençoados. Isso pode não acontecer de uma hora para outra, de um dia para outro, como, aliás, a história de Ruth nos mostra. Mas Deus restaurará. E Deus nos reestruturará. Queridos, vale uma questão aqui. Renunciar não é se anular, não é se acovardar. Antes, é ter oportunidades de restauração, de reestruturação na presença de Deus. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida. Você tenha uma ótima semana. Espero reencontrá-los aqui na próxima terça, na próxima quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Fiquemos todos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe de maneira muito especial a você, a sua família. E lembre-se, renunciar não é fraqueza, não é fragilidade, não é vergonha nenhuma. Renunciar é abrir mão para que Deus te abençoe, para que Deus reestruture e restaure sua vida e sua família. Fique na paz do Senhor. Boa noite. Um beijo profundo no seu coração. Tchau, gente!